A chegada ao centro de Morretes tem um ponto de localização: a torre da igreja de Nossa Senhora do Porto. A estrutura é vista já de longe e chama a atenção, além de atrair pessoas diariamente. Mas isso nem sempre foi assim. A história conta que esta igreja antes dava espaço a uma pequena capela. Era o local de fé da população, que foi construída em 1769, somente após a autorização do Papa. Até 1812, nós éramos simplesmente uma capela e que pertencíamos à paróquia de Antonina. E a partir dali, de 1812, nós começamos a ser paróquia. Aí assumimos como paróquia Nossa Senhora do Porto. A igreja fica em um dos pontos mais altos da cidade, só que antigamente tudo isso aqui era diferente. A vida era mais pacata, aqui uma espécie de vila. A mudança da capelinha para a igreja, que hoje é matriz e padroeira de Morretes, marcou uma nova época da fé morretense. Todas as vezes que a igreja católica vai criando uma paróquia, ela cria uma extensão territorial, e aí quando se transformou como paróquia o município de Morretes, começou também a viabilizar a construção da igreja matriz. Claro que para construir uma igreja neste porte de pedras e todas essas circunstâncias, foram alguns anos para que isso acontecesse. E nós já estamos hoje somando 211 anos como criação da paróquia. De construção para sua inauguração. Hoje, passar pelo centro de Morretes é ver a matriz e se encantar ainda mais com sua arquitetura. O padre Luiz, inclusive, nos levou para um passeio pela construção e contou seus detalhes. Padre, a gente tem uma igreja de anos, né, e muito bem conservada, mas ela já passou por alguma reforma ou ainda carrega características assim da sua primeira construção? Olha, toda ela praticamente é da primeira construção ainda. Algumas coisas mudaram, as janelas que eram de madeiras, hoje são de vidros e metal, ferro e tudo, mas as paredes não mudaram, porque as paredes nossas aqui, ela tem 75 centímetros de largura de parede, e ela é feita de pedras e barro, que é aquele chamado de amálgama, que era óleo de baleia, de barrigada de baleia, que fazia isso aí. Então ela não tem estrutura de ferragem, de cimento, então praticamente ela mantém a sua estrutura ainda. E é muito legal, né? Porque é através disso que a gente está contando parte da história da fé aqui de Morretes. Exatamente, quer dizer, nós começamos essa passagem como paróquia, que era uma pequena capelinha construída em madeira. Depois, quando vieram os tempos, a partir de 1812, que nós começamos como paróquia, é que foi pensado nessa igreja-mãe, e aqui foi construída pelos escravos também, né? A gente tem que lembrar dessa questão, né? E a gente não sabe que arquitetura eles usavam naquela época, como fazer paredes desse tamanho, dessa largura, sem recursos que naquela época a gente não tinha, simplesmente braçal. Padre, a gente falou um pouco da história, a gente falou um pouco da arquitetura, mas eu fico com uma dúvida e acredito que o pessoal aí de casa também fique. O porquê do nome Nossa Senhora do Porto? Bom, algumas coisas. Bom, primeiro que a imagem primeira que veio pra gente veio de Portugal. Depois, o rio aqui na frente, o Rio União de Aquara, era um rio navegável. E em frente à igreja matriz aqui tinha um porto. E lá onde é o Porto de Cima, o patrimônio do Porto de Cima, outro bairro, por isso ficou Porto de Cima. E aí ficou Nossa Senhora do Porto. Por isso que nós carregamos esse nome. A primeira imagem que veio para nós numa procissão por um acidente, foi se desfeita em pedaços, depois foi pedido para construir essa nova e refez essa nova imagem para nós. Ou seja, uma alusão ao Porto e Portugal. Lá na parte de fora, alguns itens são colocados como monumentos. A exemplo desta cruz em ferro, que simboliza a troca de século. E este sino. E vocês lembram, né, que a gente falou dessa influência de Portugal. A gente está aqui na frente do primeiro sino que teve a capela, que vinha de Portugal. Como que é essa história, padre? Pois é, veio para nós um sino de Portugal, que no começo nós trabalhávamos lá em cima com ele, na torre.
E depois, com o passar do tempo, para ficar marcado na história, nós fizemos esse espaço aqui onde nós colocamos. Por isso tem aqui até o emblema do Portugal, tudo que veio para nós, para que a gente pudesse ter essa recordação. A imagem vem de lá, a primeira também, e o sino também veio de Portugal para nós. Padre, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem agora um segundo sino. Será que a gente consegue subir lá para ver como que é o funcionamento, como toca o sino? Conseguimos sim, a gente pode. Não é aberto a todos a subida lá na torre, até por causa dos perigos que tem também, mas a gente acompanhando, a gente consegue ir até a torre e ver o sino que era da Irmandade Nossa Senhora do Porto e os outros sinos que nós tocamos hoje, que substituíram esses lá na torre. Vamos lá então. Pelas badaladas do sino, já deu para perceber que chegamos no chamado campanário. Depois de alguns lances de escada, chegamos... Padre, aqui a gente tem um segundo sino, mas que não é mais usado hoje em dia, é isso mesmo? Isso mesmo, esse sino que está aqui ao meu lado era da Irmandade Nossa Senhora do Porto. Ele sofreu uma fissura aqui, uma rachadura, então ele não produz mais um som adequado. Ele não está sendo usado, era um sino que era usado para trabalhar junto com o relógio nosso, que depois a gente pode ver lá em cima, que ainda funciona o relógio, e ele fazia as batidas das horas. Nós usamos os dois sinos, que é para chamar o povo para as nossas celebrações que são tocadas a partir de 1 hora antes, a cada meia hora se toca o sino, chamando o pessoal para a missa. São itens originais que contam sobre a história e origem de uma comunidade cristã. Naquela época, era preciso que as regiões tivessem pelo menos uma igreja. Esta representando a origem deste movimento em Morretes. Mas olha só, tem um outro barulho característico. Desta vez do relógio, também antigo e que está presente desde a fundação da igreja. Detalhe, funcionando. Você viu e ouviu, né? Ele está lá no alto. Pode ser visto a metros de distância. Subindo mais um pouco, chegamos ao topo da torre da igreja, com uma visão privilegiada da cidade. Acho que Morretes é privilegiada por isso, né? Nós temos várias religiões, mas a religião católica ainda é a maior em Morretes. E a gente tem essa fé e ilustres, né? Artistas ilustres de Morretes, por exemplo, Teodoro de Bona, que fez essa via sacra maravilhosa, né, dessa igreja em homenagem à Nossa Senhora do Porto. Eu cresci vindo com minha mãe e meu pai nessa igreja de Nossa Senhora do Porto e é muito importante para nós, devotos de Nossa Senhora do Porto. A igreja de Nossa Senhora do Porto é bem, na verdade, uma parte da história passada e ainda viva de Morretes. Da pequena vila à cidade que recebe diariamente centenas de turistas. Esta igreja sempre acompanhou tudo isso bem de perto.